todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã, nesse dia novo que Deus preparou para mim e para você. Há algo novo que Ele tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio. Nós conhecemos muito bem a história de Elias, um homem que orou e o fogo desceu do céu. Um homem que orou e a glória de Deus fez. Quando ele vive aquele momento, ele tira a onda dos profetas de Jezabel e de Acabe. Ele está no auge do seu ministério, ele está vivendo momentos extraordinários com Deus. Ele tinha acabado de orar e não choveu durante 3 anos e meio. Mas ele é afrontado e o que demonstra é o seguinte: o auge ele te leva para 2 lugares, irmão. Ele te leva ao pico de você achar que você está bom demais, ou então você faz igual Elias. Vai para dentro de uma caverna. E o que acontece ali naquele momento, quando ele começa a fugir, ele perde o foco. Ele perde o foco, ele sai da visão, ele até então estava andando na visão, tudo que Deus mandava fazer, ele fazia. Tudo que Deus pedia, ele fazia. Quando ele vive o maior milagre da vida dele, o sobrenatural de Deus, que irmão, já orar para não chover 3 anos e meio já era um milagre. E quando ele é afrontado e desce fogo do céu, irmão, ele orou e caiu fogo do céu. Ele orou e o lugar estava cheio de água, impossível de queimar. E Deus queimou para que se cumprisse a palavra dele. Aleluia, Jesus. E em 1 Reis, capítulo 19, queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Ele teve medo. E eu te pergunto nessa manhã, nesse dia, nesse domingo: está com medo? Está preocupado? Está aflito? Nós íamos vivendo, e eu estava ouvindo uma reportagem ontem falando que a gente ia viver agora o melhor aquecimento financeiro. Que quando o Brasil ia entrar nos trilhos financeiramente falando para todo mundo, veio essa pandemia. Não, irmão. Deus não perdeu o controle do barco, Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus não perdeu o controle daqueles que verdadeiramente adoram o Senhor individualmente do que tenha vivido. Será que você pode adorar a Deus em meio à crise, em meio à adversidade, depois de viver um grande milagre? Eu disse para a pastora Viviane, e a gente estava comentando ontem em relação a isso. Mês passado, para a glória de Deus, nós ainda conseguimos vender. E Deus foi suprindo a nossa necessidade em glória, em honra. Eu não sei você, irmão, eu posso falar de mim, o que eu tenho vivido com Deus, o que eu tenho experimentado com Deus. Eu não consigo mais parar de... Eu fiquei uma semana, mais ou menos, semana passada toda, bem pensativo do que Deus estava fazendo sobre a minha casa, sobre a minha família. Em meio à crise eu tenho milhares e milhares de testemunhos para contar, não somente financeiramente e espiritual, do que Deus tem falado e tem feito comigo. Mas Elias se abateu. Elias deu aquela balançada, porque, irmão, quem vai para a caverna busca morte, não busca vida. Quando Davi sai e ele vai para a caverna de Absalão, e ele entra dentro daquela caverna, ele está buscando morte, porque ele já estava cansado de ser perseguido, de ser humilhado por Saul, e ele não tinha feito nada. Foi ele que quis ser ungido? Ou foi o profeta que foi lá e derramou o azeite sobre a cabeça dele? Foi ele que quis matar Golias? Ou foi uma proposta que Saul fez para ele? É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã.
As coisas acontecem nas nossas vidas porque Deus decidiu nos abençoar. Ele não tinha pretensão nenhuma de sentar no lugar de Saul. É tanto que ele tocava a harpa para Saul. É tanto que ele está indo levar só os queijos por irmão. E ele vê uma afronte ao Deus de Israel. Davi não lutou por Saul. Davi lutou por Deus. O que Deus tem feito na minha e na sua vida tem sido para adorar a Deus? Ou nós estamos igual o profeta? 1 Reis 19, 3 diz assim: e Elias teve medo, correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o moço, ali mesmo, porém foi ao deserto. Caminhou de um dia, chegou, assentou debaixo de um zimbo e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha a oração que ele fez, irmão. Jesus. Ele está indo buscar a morte. Para muitos de nós, esse momento que estamos vivendo parece ser morte, né? E agora? Nossa, agora eu estou desempregado. E agora? Como é que eu vou honrar os meus compromissos? E agora? E agora é melhor a gente pedir a morte, né? Senhor, leva aí, porque tá não. Quem nunca orou pedindo a morte, irmão? Eu não aguento mais essa situação, eu vou surtar, eu vou enlouquecer. Meu irmão, eu não sei o que você tem orado, mas mude o seu clamor para que sua vida mude. Para de falar que você está falido, que você está quebrado, que você não é digno. Sabe que não é digno, irmão? É Satanás, que nunca vai reconhecer a glória de Deus. Mas para eu e você que reconhece que existe um Deus que cuida de mim e da sua vida, para aquele que reconhece que se não fosse Deus nós não estaríamos de pé hoje, que se não fosse Deus eu estaria com a minha empresa fechada, que se não fosse Deus a minha igreja já estaria de portas fechadas, que se não fosse Deus para ajudar eu a honrar o meu aluguel não teria sido pago. Olha o que Deus tem feito na minha e na sua vida para você estar pedindo morte, para você estar querendo fugir da situação que Deus tem colocado na sua frente. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: e debaixo dormiu de um zimbro, de súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. Vamos parar? Vamos abrir mão? Vamos abrir mão do casamento? Vamos abrir mão do emprego? Agora para aquele emprego eu não volto mais, porque eu passei essa e essa situação lá dentro. Vamos parar? Vamos parar em meio ao milagre que Deus fez na sua vida? Vamos paralisar, irmão? Vamos paralisar eu e você para que a obra de Deus não venha a ser glorificada. Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa para mim e para você, e a hora é agora. Ele preparou o pão, a água. Ele queria morrer. Deus prepara uma comida para ele comer, mas não era para ele ficar parado, não era para ele desistir, era para ele prosseguir. Aleluia. 7. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho.
Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Aleluia. Tá entendendo, irmão? Ou a palavra precisa ser mais clara? Ele vai preparar o alimento para mim e para você. Ele vai preparar o escape financeiro para mim e para você, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo que nós não formos fiel, Ele é fiel. Ele dá um alimento que Ele anda 40 dias e 40 noites. Ô irmão, se eu fosse você, eu saltava da cadeira aí, dava um cantarabalaba lá e aí um ri lá para trás lá, irmão. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Que Ele tem preparado alimento para mim e para você 40 dias e 40 noites. Ele não desamparou, Ele não se esqueceu. O que eu acho mais interessante na narrativa dessa história, quando Elias vai para a caverna, ele tinha alguns propósitos que se ele tivesse ficado no foco, ele não tinha andado 40 dias e depois mais 40 dias para voltar. Então Deus alimenta ele durante 80 dias e 80 noites com tão somente um pãozinho e água. Aleluia. Presta atenção que o pastor está tentando te falar nessa manhã. Ele andou 40 dias e 40 noites tão somente com um pãozinho. Será que o que Deus tem preparado para mim e para você não é o suficiente, não tá bom? Eu não sei o que você tem hoje dentro da sua casa, eu não sei o que você vai comer daqui a pouco, na hora do seu almoço, mas eu tenho certeza que Ele tem preparado alguma coisa para você, como Ele tem preparado para mim. Oh, meu irmão. Ele chegou no Monte Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Será que o monte de Deus na sua vida não é você dobrar aí dentro do seu quarto, fechar a porta e começar a adorar Ele nesse monte? No momento em que ele chega ao monte, ele encontra uma caverna buscando morte. Qual é a caverna que você está hoje? Qual é o sobrenatural que você precisa? Aí agora. Ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui? E eu te pergunto nessa noite, o que fazes aqui? Não pare. Não pare. Meu irmão, o mais difícil dessa crise é que nós fomos proibidos de abraçar as pessoas. Você já parou para pensar nisso? E eu faço uma integração muito forte com Joel, que eu li esses dias, que eu ministrei esses dias aqui, que o intuito do gafanhoto, o intuito daquelas pessoas foi tirar a alegria do povo. Irmão, quando eu encontro alguém, eu sei que o vírus está aí, tá? Eu sei que o vírus é real, mas o Deus a quem eu sirvo, se Ele permitir eu ter o vírus, Ele vai me dar vitória, vai dar vitória para minha casa. E se Deus permitir que eu pegue o vírus e morra, porque chegou a minha hora. Nós ficamos querendo adivinhar o que Deus vai fazer, e Deus, Ele faz tudo, Ele opera tudo, Ele é o eu sou. Antes de eu e você existir, Ele é o eu sou, Ele ainda vai continuar sendo o eu sou. Passará as teus e serra, mas a palavra dEle não volta vazia. Aleluia. Sai da caverna. O que fazes aí? Trancafiado dentro dessa casa, aparecendo escondido aí, guardado. Tanta coisa para você fazer. Tanta coisa para eu e você conquistar, e você está aí dentro dessa caverna por causa de um decreto, de uma determinação. Concordo, o decreto está aí. Mas se não levantar segunda-feira e sair para trabalhar, outras pessoas vão passar fome e necessidade. E essa é a diferença de quem serve ou quem adora. A maior autoridade constituída por Deus na terra, o presidente já mandou.
Mas um governador diz que não. Mas eu tenho que cumprir a lei de Deus e a lei dos homens, correto? E a autoridade maior do nosso país é um presidente. Ou será que você está dando ouvido ao som de muitas águas, achando que você é o único que Deus preservou, igual Elias faz aqui? E eu te pergunto nessa manhã e deixo essa frase para você pensar: o que fazes aí? Você que está acompanhando esse vídeo, eu não sei seu nome, eu não posso falar o nome de todos os mundos que estão nos acompanhando agora, mas eu te pergunto: o que fazes? O que fazes aqui? Essa frase eu te deixo nessa manhã. Ele vai dizer que ele estava fiel, que ele estava buscando, que ele estava adorando, que ele não tinha se prostrado. Aí no 11 o Senhor fala assim para mim e para você nessa manhã: disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Presta atenção, irmão. Está no vento? Ainda não é chegada a tua hora. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Sabe o que eu comparo isso, irmão? Igual eu era há algum tempo e eu estou tentando melhorar. Eu era ansioso, irmão. Ó, se você olhar, eu quase não tenho unha, porque eu como tudo quando eu fico ansioso. Eu não durmo. Não, comer a gente come bem, não come? Mas quantas vezes você deita na sua cama preocupado? Em meio ao terremoto, em meio ao vento. E o Senhor está falando que Ele só vai falar comigo e com você quando você se acalmar. Quando você acalmar o seu coração, irmão. Esse versículo é a coisa mais linda. Não se preocupe com o que é a vez de comer e de beber amanhã. Eu não sei o que você tem para pagar hoje. Eu não sei o que você tem para pagar até o final do mês. Eu não sei como está a tua vida. Mas enquanto eu e você não se acalmar, Deus não vai falar conosco. Ele fala para o profeta: veio o vento, ele não estava no vento. Veio o terremoto, ele não estava no terremoto. Ele não fala comigo e com você. Nós estamos muito agitados. Nós estamos muito ansiosos. Irmão, amanhã já chegou. As contas que estão atrasadas, Deus ainda paga a conta. Deus ainda limpa nome. Mas sabe o que Ele está verdadeiramente preocupado? É se eu e você tem adorado a Ele. Me fugiu o texto aqui, pastora, que ele fala: se fizeres a minha vontade. Me fugiu o texto. Tem vários. E ele vai colocar um ponto e uma vírgula. Eu esqueço qual é esse versículo. Se obedecerdes a minha voz? Se obedecerdes a minha voz. Se obedecerdes atentamente a voz do Senhor. Então. Aí a pastora Viviane completou. Por isso que aqui é conectado. Então eu vou abrir. Então eu vou escancarar. Eu quero te dizer, para você nessa manhã que tem sido dizimista fiel, para você que em meio à crise tem honrado o seu Senhor. Eu gostei muito quando um pregador foi lá na igreja e ele disse o seguinte: quando você vai num restaurante e você se alimenta, você dá quanto? Quanto que você paga ali? 10%, não é? E aquela palavra entrou no meu coração, irmão. Ei, Malaquias 3:10, você que tem sido fiel a Deus, você que em meio a essa crise não tem negado, pelo contrário, tem se posicionado com Deus. Em meio à crise,
você tem sido fiel a Deus. Eu lanço uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa aí agora. Senhor, cumpra Malaquias 3:10 e escancara. Senhor, nós fazemos prova de Ti, pela Tua palavra. Em meio a essa crise, o Senhor vai escancarar. O Senhor vai abrir porta entre outra porta e vai abençoar os Teus filhos. Eu profetizo agora, Malaquias 3:10, se cumprindo. O Senhor já repreendeu. Senhor, abaixa a conta de luz, abaixa a conta de telefone, abaixa a conta de luz, abaixa o valor da despensa. Em meio à crise nós vamos comprar. Irmão, e conte o testemunho, hein? Aleluia. Eu profetizo que você vai no mercado e vai pagar menos do que você pagava antes. Eu profetizo que sua conta de luz vai diminuir, sua conta de água vai diminuir. Eu profetizo que em meio à crise você vai ter aumento. Aleluia. Eu profetizo que em meio a essa crise, segundo Malaquias 3:10, ele escancara. E ele é fiel à palavra dele. E segundo a palavra dele, eu profetizo na sua vida agora, vida. Aleluia, Jesus. Sai da caverna, se levanta, passa o vento, passa o terremoto, porque depois ele vai falar comigo e com você. Aleluia. E ele vai falar, ó, agora é a hora de você sair desse monte aí. É hora de, sei lá, ungir mais um rei, pegar seu discípulo, porque eu vou. Porque você cumpriu a minha obra. E é chegada a sua hora. Não estou falando que é chegada a sua hora não, meu irmão. Chegou para Elias a hora dele. Ei! Ele mandou eu e você pegar o pão. Ele mandou eu e você... Que a caminhada é longa, viu? Aleluia. Vai achando que você está igual a Elias. Estou conjecturando Elias com o que eu e você tem vivido hoje. Mas você não é Elias. Eu sou o Ricardo. A Viviane é a Viviane. O que vale para mim não vale para a pastora Viviane. Estou falando que você vai morrer não, irmão. Eu estou te falando que em meio a esse terremoto, em meio a esse vento, Ele está falando comigo e com você para continuar. E por que você quer, eu e você quer parar, né? Porque a palavra corta para os dois lados. Se levanta, meu irmão. Depois do terremoto, um fogo. Aí, olha o fogo aí, irmão. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Você pode ouvir essa voz aí agora, irmão? Calma e suave, soprando aí no seu ouvido. Eu estou contigo. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu te ungi para algo sobrenatural. Ei! Olha a voz soprando aí, fica tranquilo. Que ainda que eu te mande você pegar um barco, furar ele todinho com a furadeira e mandar você descer ali na Praia Grande, pra gente que está aqui em São Paulo, e mandar você lançar com aquele barco todo furado, Ele é fiel para carregar o barco. Ouça a voz dele suave. Ei, eu te fiz uma promessa. Aleluia. Ei, tu és meu. Eu não sei falar. Fala isso não. Quem está te enviando é o eu sou. Mas eu matei o egípcio e agora eu vou voltar para lá. Ei, o eu sou está contigo. Aleluia. Ei, eu estou dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Eu fiz tudo do jeito certinho. Mas eu estava lá em Potifar e a mulher quis dormir comigo, eu era escravo. Eu podia ter dormido com ela, mas eu decidi ser fiel a Deus. Apanhei, fui jogado dentro de uma prisão, fui humilhado. Estou aqui já há 3 anos e meio. Estou quase morrendo porque as pessoas que ficavam dentro daqueles cárceres, irmão, não passava de 3 anos e meio, porque o lugar era frio,
era árduo, as pessoas morriam ali. Não sei se quando ele é chamado para ir na presença de Faraó, eles tentam lavar, mas ele cheirava mal, às vezes tossia. Mas o Senhor estende o cajado para mim e para você hoje. E Ele te pergunta: quem? Quem eu escolhi nessa terra para governar junto comigo? Ele estende o cajado hoje para mim e para você aí. Eu amo a história desse menino. Eu amo a história desse menino. Porque quando ele chega a Faraó, quando ele chega na presença do rei, ele fala: eu não posso, mas o Deus a quem eu sirvo. Você tem dimensão do Deus a quem eu e você está servindo? Elias, ó igreja, se levante agora. Agora é a hora dos verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. No 13, eu estou terminando, quando eu falo isso vai mais umas 3 horas. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa, saindo, pôs à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele repete novamente, aí no 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael sobre a Síria, e Jaú, filho de Mestim, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safaste, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Toma posse aí, profeta do Senhor. Toma posse nessa noite, ou nessa manhã, né? Toma posse aí na sua casa. Eu queria que você entenda que o seu posicionamento hoje vai determinar os Eliseus que vão te seguir. Aleluia. Você pode ter dimensão disso, irmão, você não está entendendo. Tem pessoas que você vai tocar e vai ungir tão somente no falar. Quando você pega a sua mão assim, você unge, você consagra o teu marido, consagra o teu filho, consagra a tua esposa, você está ungindo alguém. E você tem que ter testemunho para que Eliseus possa te seguir. Traduzindo, para que pessoas possam te seguir. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã.